Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Oração, 2 pontos. Humildade diante de Deus. E para remir o tempo, vamos rapidamente à primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14. É o nosso ponto de partida. Primeira epístola de João, 5,14. E começa assim: a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, ou seja, o Criador, o nosso Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sublinhe, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade, Ele atende. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Preste muita atenção no que você está lendo, abençoado de Deus, meditando, muita atenção. Não pode ser uma oração, a Bíblia está ensinando, de alguém que exige, que cobra de Deus. Não pode haver arrogância quando você fala com Deus, porque é segundo a sua vontade. Não pode haver da nossa parte arrogância para com Deus, como as igrejas do sistema religioso, que exige, que põe Deus na parede, com as suas orações longas, de cobrança, e aí começa a repreender o inimigo, o diabo, e coloca o diabo para brigar com Deus. Ó Deus, repreende ele, ó Deus, amarra ele. Não. Há pessoas que fazem assim, há pessoas que gritam com Deus, tu tens que fazer, senão eu largo essa igreja. Vai ser um problema para você largar a igreja. Pior vai ser para você. Porque se a gente servindo a Deus no Evangelho já é uma luta, imagina você fora do alimento. Pior vai ser para você reinar em vida, para você ter paz, para você ter tranquilidade no seu coração. Uma vez mais eu chamo a sua atenção para o comecinho do verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aqui diz que devemos pedir segundo a sua vontade. Senhor, esse é o meu pedido. É assim que a gente tem que colocar. Essa é a minha situação. Se for da tua vontade, realiza isso em minha vida. Por quê? Não se encosta a Deus na parede, abençoado de Deus. Um conhecedor da verdade, ele respeita a soberania de Deus. E quem respeita a soberania de Deus, nunca fica sem resposta. Sabe quem fica sem resposta? Aquela pessoa que tem aparência de humildade, que dá uma de humilde e o coração não é. Esse fica sem resposta. Tem pessoas que abandonam a graça de Deus e volta para a maldição da lei, porque ela quer que Deus faça a vontade dela. Por que que tantas pessoas que você conhece, eu também, voltaram para a maldição da lei? Porque ela queria na graça que Deus fizesse a vontade dela. Não fez, aí a pessoa inventa uma desculpa. Eu vou sair daqui e vou para ali porque aqui tem pouco poder, lá tem mais. Mas na verdade ela queria que Deus fizesse a vontade o quê? Dela, no dinheiro, no material, na casa, no carro e nas outras coisas. Queria que Deus fizesse a vontade dela. Não fez, então vou para um outro lugar. Mas tudo é segundo a vontade dele. E mais, são pessoas magoadas. Eu pedi tanto, mas é segundo a vontade dele, não adianta. É segundo a vontade de Deus. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, e se Ele quiser. E nós damos graças, e temos que dar graças sempre a Ele em tudo.
em tudo. Só assim, abençoado, você pode viver uma vida tranquila. Se você é uma pessoa que respeita a soberania de Deus, você vai ter uma vida tranquila. Meu Deus, eu preciso. É isso que eu quero que o Senhor realize, mas que seja conforme a tua vontade. Então você vai viver uma vida o quê? Tranquila. E você vai ser respondido, porque você está respeitando a soberania e o tempo de quem? De Deus. Você não adentra aqui exigindo, você não apressa Deus, você respeita Deus. Você respeita o que você está lendo. Quando se pede algo para Deus, tem que ser desse jeitinho aqui. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Possa ser que o que eu estou pedindo não é da vontade de Deus. E aí, você vai brigar com Ele? Nós temos que respeitar isso, o tempo de Deus. Porque os pensamentos, os caminhos de Deus são melhores do que os meus. Isaías já falou isso. Os pensamentos de Deus são mais altos que os seus, são maiores. Qual é o pecado? Eu vou usar esse termo, que não existe mais. Qual é o pecado? Você querer andar sobre a terra, confiando só em Deus, esperando só em Deus e respeitando a soberania de Deus. Qual pecado há nisso? Nenhum. Mas o sistema religioso tem fermentado, e Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Tem pessoas que não suportarão a sã doutrina, e é como se estivesse sentindo coceira nos ouvidos. Aí a pessoa fica procurando outras lideranças, outras mensagens, outras coisas, e ela acaba sendo o quê? Contaminada pela pregação da lei, que está ali colocando Deus na parede e apressando Deus. Aqui é mais rápido, aqui a gente consegue casa, carro, família, dinheiro, prosperidade, vem para cá. E não é assim, abençoado. E outra coisa, Deus não tem que nos dar satisfação de nada. Nada, nem para mim, nem para você. Por que que o fulano morreu? Deus não tem que te dar satisfação. Porque nós somos de quem? Dele. Tudo aqui pertence a Ele. O que foi que você criou aqui com o teu poder? Me conta uma coisa só. Me diz, pastor, com o meu poder eu criei uma plantinha. Qual foi a coisa sobre a terra que você criou para você dizer que você tem que ter direito de satisfação? Nada. Ah, pastor, eu criei o meu filho. Não. Você recebeu o que Deus te deu. O único Criador aqui é Ele. Ele não tem que dar satisfação. Ah, por que que o fulano morreu? Por que que o outro adoeceu? Por que que essa porta não se abriu para mim, meu Senhor? Deus não tem que te dar satisfação. Ele não é teu empregado. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Criador, o Pai do teu Espírito. Gente, essa lei, a maldição da lei, está errada. Esse sistema religioso, evangélico, está errado. Ele tem cauterizado a mente das pessoas, a estar cobrando de Deus, satisfação de Deus, como se Deus fosse um moleque perdido no céu, e que está fazendo tudo errado, e que aqui na terra, os adultos, os preparados, os maduros são os seres humanos, o que Ele criou. Não, Ele é o Criador daquilo que Ele criou. Está tudo certo, e Ele não deve satisfação para ninguém. Deus faz o que Ele quer, abre as portas, prospera quando Ele deseja. E a minha posição de filho é humilde e submisso. Todo dia, humilde e submisso. Eu preciso muito, Senhor, dessa prosperidade. Mas amém. Porque quem é o dono do ouro e da prata? Deus. Ele diz, sou eu que enriqueço e empobreço. Eu exalto, eu coloco lá em cima, mas também faço descer. Ele é o Senhor de tudo. Então eu tenho que respeitar, é dele que vem. E eu, submisso, dando graças a vida inteira, porque Ele, Deus em Cristo, me salvou.
eu sou conhecedor das verdades que libertam. Eu tenho que ser agradecido por isso. Eu não posso, por causa de uma bênção material, um dinheiro que não chegou, desmerecer a salvação que eu recebi de Deus em Cristo. Abençoado, não existe milagre, testemunho maior do que esse. Você ter sido tirado das trevas para a luz. Isso é para você ser agradecido por uma vida inteira. Eu sou um salvo. E você deve ser agradecido nas suas orações. Senhor, obrigado por tua presença. Eu sou um abençoado, eu sou um escolhido, um predestinado, mais que vencedor. Agradecido a vida inteira, sempre nas suas orações, lembrar que você tem um Deus contigo. Está dentro de você, para te consolar, para te confortar. Você não está só nessa vida. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Isso já está claro no Evangelho. E já é do seu conhecimento. Nós somos conhecedores da verdade. Jesus falou, olha, Moisés trouxe a lei dele. Eu, Jesus, vim para trazer a graça e a verdade. E nós estamos tomando posse disso. João, livro histórico, se tiver aí, coloca. Capítulo 1, verso 17, ó. Ó só, está aqui, ó, telão. João 1, 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Será que você está num caminho errado ou no caminho certo? Num caminho certo, abençoado. Uma coisa foi dada a Moisés e uma outra coisa foi dada a quem? A Jesus, para passar para quem? Para nós. Duas alianças, dois pactos, dois tempos. Será que é difícil entender isso? Não. Uma coisa foi dada para uma pessoa, chamada Moisés, e uma outra coisa foi dada para Jesus, mais excelente, mais superior. Graças a Deus. Que bom ter o conhecimento da graça de Deus. Abençoados, Deus conhece o seu coração, os seus pensamentos. Então, a sua oração, voltando às considerações aqui de João, deve ser um momento de confiança. E quando há confiança, não pode existir desespero, não pode existir cobranças a Deus, gritos, nervosismo. Hoje eu estou tão nervoso, estou tão revoltado, chateado. Não pode haver isso com Deus. Se você está no ambiente da confiança, não pode haver isso. Desespero. De Deus não se exige. Abraão esperou 25 anos pela promessa do filho Isaque. Ele poderia ter sido incrédulo. Cadê esse Deus? Cadê? Que Deus é esse que não olha para mim? Abençoados, nós estamos servindo a um Deus que no Salmo 139, a gente vai ler daqui a pouco, diz que Ele conhece tudo de você. Mais do que a tua mãe, mais do que o teu pai, mais do que o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. Deus conhece você melhor do que qualquer pessoa. Então, calma. Ele faz justiça. Paciência, aprenda a esperar. Em nome de Jesus. Abraão esperou 25 anos. Quanto tempo você está disposto a esperar? Eu te faço essa pergunta a todos que estão aqui e a você que me ouve. Quanto tempo você está disposto a esperar de Deus? Pastor, só mais um mês. Pastor, eu já esperei 15 anos. Eu já esperei 20. Acabou a minha tolerância com Ele. Agora, daqui para frente é fogo. Eu quero uma oração mais forte. Eu quero um negócio, sabe, que estremeça os alicerces da igreja. Então vai para o outro lugar, porque eu não quero que o prédio caia. Não quero que Deus derrame fogo e não mexa com nenhum alicerce dessa igreja, porque se Ele mexer com o alicerce disso aqui, desaba tudo, e morre todo mundo. É tanta oração incrédula que a gente vê. Eu já falei isso para vocês. Pastores que ficam, meu Deus, derrama o teu fogo agora, mexe, meu Deus, com os alicerces dessa igreja, sacode essa igreja. Se Deus, com o poder que Ele tem, sacudir os alicerces aqui, não fica um vivo. Deus me defenda, como diz os mais antigos, de eu pedir para Deus mexer com os alicerces dessa igreja. Senhor,
eu sei que tu és grande e poderoso, e eu vou esperar a tua bondade na minha vida. É mais humilde assim. É mais humilde você esperar, é mais humilde você pedir a Deus com respeito, com paciência, em um nome do Senhor Jesus. Quando Abraão esperou contra a esperança, onde não havia esperança mais, ele falou: nossa, eu estou seguindo, mas não tem nem, é contra a esperança. Não tem resposta, não estou vendo nada, mas eu vou seguir. Ele seguiu glorificando a Deus. Vamos dar uma lida rapidinho? Coloca aqui no telão Romanos. Olha só. Capítulo 4, 18. Romanos 4, 18. Olha só. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, porque quando a promessa do filho foi feita, ele tinha 75. Corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou. Cadê meu Deus? Por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a quem? A Deus. Olha a oração dele. Para uma pessoa isso é uma oração fraca. Glórias a Deus, tu és soberano, tu és maravilhoso. Não, irmão. Olha, Deus, derrama o teu fogo agora, e vai queimando, Senhor, e vai mexendo com os alicerces da igreja, e vai repreendendo todo o mal, e você, demônio, onde está escondido, sai agora. Então, para uma pessoa que não está convertida, aí é uma oração forte. Mas a oração de Abraão é a mais fraca que existe, e no entanto foi a mais poderosa sobre a terra. Mais poderosa sobre a terra. Verso 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o quê? A promessa. Eu estou tranquilo, Deus é poderoso. Veja, ele não fala, tem um diabo impedindo Deus de me abençoar. Ele poderia dizer isso, né? Tem um diabo impedindo de Deus me dar a bênção, de Deus fazer algo por mim. Mas ele não falou nada disso. Eu sei que tu és poderoso. E eu vou continuar glorificando o teu nome. Tipo assim, eu vou continuar meditando na tua palavra. E eu vou dizer uma coisa para você. O momento da espera é melhor do que o momento de receber o milagre. Como assim, pastor? Porque no momento que você está esperando, você vai tendo intimidade com Deus, experiência com Deus, comunhão com Deus, fala com Ele. Aí quando chega a bênção, você entende que o momento da espera foi melhor até do que o próprio milagre. Porque a intimidade com Ele foi tão gostosa. Nossa, eu aprendi tanta coisa nesse momento que eu pensava, sabe, que não ia acontecer, mas depois eu venci a dúvida, eu venci o medo. Deus falou ao meu coração, a palavra me confortou, me consolou. E foi tão bom. Então o momento da espera foi mais prazeroso do que o momento do milagre. Quando você recebeu o milagre, você já estava em festa já. Você já estava reinando em vida. Obrigado, meu Deus, pelo milagre, mas a experiência contigo foi até melhor. Graças a Deus. Abençoado. É por isso que Paulo falou em Romanos 8, tudo coopera para o nosso bem. Essa experiência é boa. Amadurece a gente, os problemas, as dificuldades da vida. Agora vamos ler o Salmo 139. Olha só. Como que Deus tem total controle da tua vida e da minha vida. Fique tranquilo. Faça a sua oração tranquila, em paz. E você será respondido, segundo a sua vontade. Começa assim, Davi aqui reconhecendo a grandeza de Deus. Salmo 139, verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já as conhece toda. Deus te conhece melhor do que a tua mãe, teu pai, teu marido, teu filho, tua esposa, tua avó, o teu amigo no trabalho. Deus te conhece melhor do que qualquer pessoa sobre a terra.
Ele tem total controle da sua vida, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe dessa necessidade. Tenha calma. Amém? E não adianta sair da graça para ir para um outro lugar, porque lá você vai pedir para quem? Para Deus. E vai ter que esperar do mesmo jeito, porque tudo é segundo a sua vontade. Seguindo, verso 5: Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões o quê? A mão. Se os demônios, se o diabo e os demônios existissem, o que veio fazer Jesus aqui? Morrer em vão. Porque quem é que te cerca por trás e por diante? Deus. E como é que Ele faz isso? Através dos seus anjos. Abençoados, se o diabo existisse, seus demônios, para pensar, Deus morreu em vão, não fez nada. Você está cercado pela soberania de quem? De Deus. Meu filho, além de mim não há outro. É como Paulo disse na sua carta aos Efésios: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Só um, o nosso Criador. E eu vou só ler porque o verso fala por si só. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Opa! Para onde fugirei da tua presença? E tem pessoas que andam sobre a terra dizendo: eu estou vazio de Deus, eu não tenho a presença de Deus. Como assim? Como assim? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, quem é que está lá? O diabo ou Deus? Quem está lá? O nosso Criador. Diga: Deus é soberano. Meu Deus do céu, pastor, agora lendo melhor esse salmo, eu estou tendo esse entendimento também. Olha só, lá em cima é Deus, e no mais profundo do abismo, quem também está? Deus. Mas o sistema falou que é o capeta, pastor. Aí é problema dele. Aí é ele Deus. Que esse abismo é dele. No mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me sustentará. Diga: eu recebo essa palavra. Até aqui, abençoado. Resumindo, o nosso Criador tem conhecimento absoluto de todas as coisas em minha vida e em tua vida. Então, reina em vida, conversa com Deus, mas sem desespero. Confia, tenha calma. Eu recebo que você está disposto a esperar o tempo que for. E vamos estar de pé e falar com o nosso Deus. Vamos nesse momento orar com humildade diante do nosso Deus, do jeito que Ele ensinou, sem desespero, porque Ele conhece você. Tenha confiança que existe um Deus que cuida de você. Portanto, pode falar agora: meu Deus, só o Senhor para me ajudar, me ajude, me console, me conforte nesse momento. Você que me acompanha aí do outro lado, da mesma maneira, a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu recebo que virá. E é nessa tranquilidade, nessa confiança, sem desespero, que conversamos contigo. Coloque sua necessidade diante do seu Deus.
a paz que você quer. Pastor, eu quero que Deus me liberte dessa dor, dessa doença. Você que me ouve, então peça, Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço nesse momento, me liberta dessa enfermidade. Coloca um fim nessa dor, nessa enfermidade, Senhor. Eu reconheço que o Senhor, só o Senhor tem força para isso. Eu reconheço que só o Senhor pode fazer e mais ninguém, Senhor. Coloca um ponto final, Senhor, nessa depressão que eu tenho passado, essa tristeza, esse medo, essa ansiedade, esse desânimo, Senhor. Eu necessito, como também necessito teu amor, Senhor. Necessito o teu consolo. Nessa vida humana que eu tenho sobre a terra, Senhor, eu sou um necessitado de Ti. Assim como Davi falou, eu sou necessitado de Deus. Ele disse isso no Salmo 40. Eu sou um necessitado de Deus. E fale, reconheça a soberania de Deus. Tu és bom, Senhor. O Senhor não desampara os justos. Portanto, eu recebo o Senhor trazendo paz para dentro da minha casa, paz para o meu casamento, paz para aquele ambiente de trabalho que eu vivo, Senhor. Liberta aquela pessoa da ignorância, aquela pessoa que está sempre semeando contenda, discórdia. Me livra, Senhor, da maldade do homem, da perseguição, da injúria, da injustiça, da mentira, em o nome do Senhor Jesus. E eu reconheço que Tu tens força, Senhor, e que ninguém pode resistir ao Teu poder. Tem situações em minha vida, Senhor, que eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver, não sei, mas os meus olhos estão postos em Ti, Deus, que é o dono de tudo, da criação, natureza, de tudo que está sobre a terra, e de todo ser humano que anda sobre a terra. E o Senhor pode fazer, o Senhor pode transformar, o Senhor pode curar, o Senhor pode mudar, em o nome do Senhor Jesus, e eu creio. Receba os Teus anjos, Senhor, ao nosso favor. Receba uma semana abençoada, uma semana de conquistas, uma semana de vitórias, porque eu sou um abençoado de Deus. Faça a sua oração. Não dependa só da minha, mas faça a sua. E não existe oração forte ou oração fraca. O que existe é oração. Um filho que fala com o seu Deus, com o seu Criador. Obrigado, Deus, pelo ensino de hoje.
por ter nos ensinado essa palavra tão linda, de respeito à tua soberania, à tua grandeza. Muito obrigado, muito obrigado. Louve a Deus com as suas palmas, em nome do Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Diga obrigado, Deus, pela glória de hoje. Eu estou muito feliz na tua graça. Amém. Uma semana abençoada a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.